Olá, muito bom encontrar você novamente aqui no Trilha do Saber. E hoje o programa é super especial, quer ver só? Estudantes do Colégio Estadual Professor Joaquim Adrega de Moura tiveram uma aula de campo sobre canoagem em um lugar de encher os olhos. O ensino integral nos colégios do estado do Paraná tem gerado grandes resultados na vida dos alunos da rede pública. E ainda, um projeto de hip hop que tem mudado a realidade de jovens adolescentes há mais de 15 anos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. As aulas de campo são ótimas para que os alunos possam viver na prática o que eles aprendem em sala de aula. Hoje vamos ver como foi a aula sobre canoagem que os estudantes do Colégio Estadual Professor Joaquim Adrega de Moura tiveram às margens do rio Paranapanema. Um ícone da arquitetura que une história, beleza, pessoas e aventuras com uma vista espetacular é a Ponte Pêncil Alves Lima, que liga Ribeirão Claro, no Paraná, a Chavantes, em São Paulo. Seu nome é uma homenagem a um dos idealizadores da sua construção, o fazendeiro Manuel Antônio Alves Lima. Sua fundação aconteceu em 1920 e ficou conhecida no período de ouro do café como a Ponte da Salvação da Lavoura, porque ajudou muito no escoamento deste fruto. Agora, quem vê essa ponte tão linda, nem imagina que ela já tem mais de 100 anos e pode-se dizer que ela é uma sobrevivente. Afinal, foi palco de duas evoluções, a paulista de 1924 e a constitucionalista em 1932. A Ponte Pêncil foi destruída nestas duas ocasiões. Após a Revolução, a ponte foi reconstruída em 1936. Em 1983, foi novamente destruída, desta vez por uma enchente. Recentemente, em 2020, a ponte foi danificada por um incêndio, mas foi recuperada e reinaugurada em 2023. Por tudo isso, a Ponte Pêncil Alves Lima foi tombada como patrimônio histórico-cultural pelos estados do Paraná e São Paulo e ficou conhecida como a Ponte da Esperança. E já pensou em ter uma aula de campo neste cenário belíssimo que mais parece uma pintura, unindo história, esporte e muita natureza? Os estudantes do Colégio Estadual Professor Joaquim Adrega de Moura tiveram e aprenderam muito sobre segurança e técnicas de canoagem com o pessoal da Conexão Aventura e Caiaques de Ribeirão Claro. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos à expedição que nós da Caiaque Ribeirão Claro oferecemos aqui na Ponte Pêncil. Geralmente essa expedição a gente sai do sítio Santa Terezinha e sobe até aqui a Ponte Pêncil, que é o principal ponto de visitação na nossa expedição, tá? A gente vai passar algumas informações sobre os nossos equipamentos, tá? O primeiro equipamento é o colete que vocês estão usando, tá? Que é um colete da Ativa, homologado pela Marinha, com uma margem de segurança de 3 vezes mais do que a carga que está escrito nele, tá? Então, em relação à segurança, vocês podem ficar despreocupados que vocês estão com equipamento de primeira, ok? O segundo equipamento que a gente vai usar é o nosso caiaque, tá? Ele é um caiaque super estável. Para essa atividade aqui, ele é um caiaque perfeito, ele é aberto em cima, vocês conseguem levar o equipamento para vocês fazerem fotos, se vocês quiserem, durante a expedição, tá? O terceiro equipamento que a gente vai usar é o nosso remo, tá? Como que eu tenho que segurar o meu remo? Para ficar de forma mais natural, como eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar o meu ombro relaxado, de forma natural, eu vou abaixar e pegar o meu remo, tá? Vocês vão ajustar se é um pouco mais aberto ou um pouco mais fechado, conforme o tamanho de vocês, ok? E o quarto item é nós mesmos. Todo mundo tomou café da manhã, está alimentado, com energia? Maravilha, então. A Patrícia vai passar as explicações na água agora para vocês e bora remar. Ó, pessoal, então a gente vai segurar o remo com essa curvinha aqui, ó, para trás, certo? A distância lá que nem o Luiz explicou, fica confortável para vocês. Lembra de manter a mesma largura para os dois lados, tá? Para ficar equilibrado. Então a gente rema com o lado esquerdo, eu vou para frente e depois com a direita. Se eu quiser virar para minha direita, eu remo só com a esquerda e posso ajudar aqui para trás, ó.
Se eu quiser virar para minha esquerda, eu remo com a direita. E quando eu vou dar ré, é ao contrário, tá? Então, se eu quero virar para minha de esquerda, para trás, eu vou remar com a esquerda. Quero virar para a direita, eu vou remar com a direita. Para frente, eu vou remar com a direita para virar para a esquerda. Com a esquerda para virar para a direita. Foi? Se eu quiser parar, é só colocar o remo na água. Isso. Vivemos momentos mágicos deslizando sobre as águas cristalinas e flutuando sob um lindo paraíso. A cada remada, chegávamos mais perto deste monumento que é a Ponte Pêncio Alves Lima, e sem contar na paisagem ao redor, o verde da mata ciliar que nos proporcionou uma vista única e o contato com a natureza. E o visual ficou ainda mais colorido e fascinante com os caiaques. E a adrenalina aumentou quando os nossos estudantes atletas da canoagem em velocidade passaram debaixo da ponte e ficaram impressionados com a beleza do lugar. Meu nome é Maria Fernanda, eu já fui campeã brasileira 8 vezes, medalhista. Já fui campeã paranaense, a gente já viajou bastante, a gente já foi para Minas Gerais, para Curitiba, para Matinhos, para Londrina também. E a gente viajou bastante já, a canoagem deu bastante oportunidade para a gente conhecer o Brasil afora. Faz 7 anos que a gente pratica canoagem, hoje foi uma experiência muito boa, já que a gente remou pelo Brasil inteiro aí, mas na Ponte Pêncio a gente nunca tinha vindo remar. Já fui campeão aqui em Piraju, já ganhei várias medalhas paranaense, já viajei o Brasil inteiro. Hoje a canoagem nos proporcionou amizade com Isaquias Queiroz, campeão mundial. Conhecemos gente de fora da República Tcheca, gente da Inglaterra, Estados Unidos, a gente conhece bastante gente de fora. O que mudou na nossa vida é que a gente tem bastante amizade e a gente viaja bastante. Ribeirão Claro é uma cidade muito conhecida também pela equipe, né, que tem aqui em Ribeirão Claro. Gostamos de remar aqui, que é um lugar bem gostoso, bem fresquinho. Tem bastante peixe, bastante árvore. A natureza é muito bonita aqui também. Um ponto turístico que vale a pena conhecer. Além de ser um marco arquitetônico e um ponto turístico aqui em Ribeirão Claro, a Ponte Pêncio Alves Lima também é uma passagem muito importante para os turistas, porque querem tirar uma foto bonita, ou também simplesmente os pedestres que querem atravessar o rio. E claro que os nossos estudantes aproveitaram para apreciar a Ponte Pêncio bem de pertinho, para tirar selfies, fazer aquela pose para fotos. Afinal, esse lugar é cartão postal do Brasil. O município de Ribeirão Claro não tem só belezas naturais, tem também os mais belos versos poéticos de um dos maiores compositores do Brasil, Luiz Carlos Paraná. Na década de 60, a beleza das flores dos cafezais foi inspiração para esse talentosíssimo artista compor uma das mais belas músicas do cancioneiro sertanejo raiz, a famosa canção Flor do Cafezal. Apesar de sua formação musical estar ligada às tradições do Brasil rural, Luiz Carlos Paraná se tornou célebre como compositor, escrevendo música popular brasileira. E suas canções se eternizaram na voz de grandes artistas brasileiros. Estou aqui com o Tiago Sogaiar Bechara, ele que escreveu a biografia desse compositor incrível que fez história no nosso país e no mundo, Luiz Carlos Paraná. E estou aqui com o livro dele, ó, com a biografia que ele escreveu, Luiz Carlos Paraná, O Boêmio do Leite. Agora já fiquei curiosa. Por que o Boêmio do Leite, Tiago? Nas pesquisas para o livro, eu acabei descobrindo que uma das primeiras atividades do Carlos Paraná, quando criança, era a de leiteiro. Ele era entregador de leite aqui na zona rural de Ribeirão Claro, onde nós estamos gravando. Então, achei que seria um título curioso que aguçaria o interesse das pessoas, O Boêmio do Leite. Agora, conta um pouquinho da história desse compositor tão importante para o nosso estado, para o nosso país, para o mundo. É um ribeirão clarense de origem absolutamente humilde, de origem rural, uma formação musical autodidata, que desde muito cedo começou a aprender violão por conta própria e a tocar, e a cantar, e a compor.
sonhando sempre muito alto, saiu de Ribeirão Claro, foi morar em Curitiba, onde cantou em rádio, onde cantou em algumas casas e depois foi para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para São Paulo. Mas no Rio de Janeiro foi em 58 onde ele morou com João Gilberto, com ninguém menos que João Gilberto, o pai da Bossa Nova, no ano em que se funda oficialmente o movimento, que é 1958. A relação do Paraná com João Gilberto acabou por influenciar, acabou por impregnar de alguma maneira o canto dele e até o estilo de composição dele, com o minimalismo e com a modernidade que a Bossa Nova trouxe para o Brasil. Agora, esse estilo musical dele, como é que é esse estilo agora? Tu Era consegue um definir assim, Thiago? É difícil de definir porque ele é um homem de formação híbrida e de formação autodidata. É um homem que faz canções românticas, que tem um pé no rural, tem um pé no sertanejo raiz. Ele tinha um caráter bastante urbano também. E é nesse sentido que eu realço, mais uma vez, a transição como um dos signos mais importantes de Luiz Carlos Paraná. É um homem que não se restringia e não se permitia limitar por um estigma. Não sou um compositor romântico, não sou um compositor de toadas, nem de baiões. Ele compôs de tudo. A canção Flor de Cafezal, ela tem a ver com a questão de Ribeirão Claro ter sido aí grande produtora, a maior produtora na década de 60 do café? Sim, Flor do Cafezal tem profundamente a ver, só poderia ter a ver com Ribeirão Claro e com essa imagem que ficou tão impregnada nas retinas de Carlos Paraná. Primeiro de tudo, ele era filho de um meeiro rural. O pai dele trabalhava na lavoura do café. E segundo, porque Ivone de Lorena Neia era namorada dele naquela época, ela filha de um colono da fazenda Monte Claro, da família Alves Lima. Então ele ficava, obviamente, indo e vindo a pé pelas estradas, né, para poder visitar a namorada. Então, numa dessas visitas, a estrada estava inteirinha cheirando a flor de cafezal, porque o café estava abarrotado, era como ele diz na canção, um manto nupcial. E o refrão começou a aparecer na cabeça dele. Ele chegou em casa, pegou o violão e terminou a música. Era de madrugada, ele ligou para Dona Ivone e cantou a música toda. E virou um marco da música regional brasileira, porque foi gravada primeiramente por Cascatinha Inhana, e depois daí vem uma enxurrada de outras gravações, como as de Inesita Barroso, como de Rolando Boldrin, Pena Branca e Chavantinho. E você vai dar palhinha pra gente, Thiago? Posso dar uma palhinha. Pode dar, a Flor de Cafezal vai ter que, você vai ter que dar uma palhinha. Eu canto um trechinho para vocês com muito prazer. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai, menina, meu amor, branca flor do cafezal. É uma música tão sertaneja, tão raiz, tão terra, e ao mesmo tempo com uma característica de abordagem lírica, no sentido da letra, muito moderna para a época. Uma das características mais marcantes da personalidade do Carlos Paraná era justamente esse movimento que ele reflete, é a transição entre um Brasil tradicional e rural para um Brasil mais moderno e urbano. Foi aclamado nos jornais do país todo como um grande compositor nacional, que certamente hoje estaria igualado a muitos dos que nós temos atualmente, no gênero dele, né? Mas cantado por pessoas importantíssimas. Eu citei já alguns, poderia citar outros: Elza Soares, Roberto Carlos, Hebe Camargo, Aguinaldo Raiol, vai falando, um montão de gente Roberto importante. Carlos, qual música ele cantou? Maria, Carnaval e Cinzas, um samba de Luiz Carlos Paraná, defendido por Roberto Carlos no ano de 1967, Festival da Record, naquela série antológica histórica de festivais que a Record promovia. A música naquele momento era uma força política muito grande de resistência ao regime militar e ficou com o 5º lugar. Não era noite, não era dia, só madrugada, só fantasia. Viva Maria, quem sabe a sorte lhe sorriria. E um dia viria de porta-estandarte, sambando com arte, puxando cordões. De certo estaria em plena folia, nos olhos e sonhos de 1000 foliões. Então, gente, agora nós vamos ouvir o Thiago
E o Alcides aí cantando para vocês um trecho de Canoa Vazia de Luiz Carlos Paraná. Rio acima, canoa subiu, rio abaixo, canoa desceu. Rio acima, canoa subiu, rio abaixo, canoa desceu. Rio acima subiu, com seu dono desceu no abandono e desapareceu. Rio acima subiu, com seu dono desceu no abandono e desapareceu. Zé do Fole tocava sanfona, seu moço sadona que nem ele só. Até que um dia gamou por Maria, chorou noite e dia que até dava dó. Ele que era no fole um colosso, sadona, seu moço nunca mais tocou. Deu um dia um adeus a Maria, canoa vazia, rodando voltou. Deu um dia um adeus a Maria, canoa vazia, rodando voltou. Que sensacional, né? Tenho certeza que os estudantes vão lembrar dessa aula por muito e muito tempo. Os colégios de ensino integral no Paraná têm gerado resultados positivos na vida dos estudantes. Com mais tempo na escola, os alunos participam de projetos que contribuem para ampliar o desenvolvimento desses jovens. Os colégios de ensino integral no Paraná oferecem uma jornada ampliada, com atividades que vão além do conteúdo tradicional. Os estudantes têm acesso a projetos de arte, tecnologia, esportes e protagonismo juvenil. Nós temos programação em robótica, educação financeira, empreendedorismo, literatura, arte e movimento, o estudo orientado, que é uma unidade curricular que tem como objetivo criar no estudante, auxiliar o estudante a ter autonomia nos seus estudos. Nós temos práticas experimentais, que é a parte prática das ciências. Temos pensamento lógico e cidadania digital, voltada aí para o pensamento lógico da matemática. E temos as eletivas, que é o grande diferencial. Com a carga horária ampliada, os estudantes têm acesso às disciplinas do currículo tradicional e também podem escolher atividades conforme os seus próprios interesses. A proposta valoriza as habilidades individuais e amplia o aprendizado. O Clube de Protagonismo, ele é organizado pelos estudantes e eles fazem isso na hora do almoço. Então é um tempo de qualidade para o almoço, em que eles podem desenvolver aquilo que eles mais gostam de fazer ou que esteja relacionado aos seus objetivos de futuro. O secretário de Educação do Paraná visitou o colégio e viu de perto como esse projeto deu certo e como os estudantes estão se desenvolvendo através dessa prática. Como que era o aluno Rony no cotidiano escolar? Sempre fui muito responsável, sabe? Nunca, não chegava atrasado, não deixava de entregar meus trabalhos, sempre cumpria com aquilo que os professores pediam. O pessoal aqui da escola, na hora do almoço, pede para tocar algumas músicas e a gente bota algumas músicas para eles escutar na hora do almoço. A tecnologia também é parte importante da rotina desses estudantes. Na sala de robótica, o secretário acompanhou demonstrações de projetos desenvolvidos por eles. Uma das melhores aulas que tem são as de robótica. O professor Renan é muita gente boa e a gente gosta das aulas dele. Dá pra fazer várias coisas. Tem como fazer um minhoquinha que jogava nos celulares antigos, tem como fazer jogo da memória, corrida, várias coisas. A gente fez uma pista de LED com corrida. Uma pista que a gente tem que apostar corrida com LED vermelho e verde. O processo foi bem interativo, legal, todo mundo fez, ajudou um pouco e é legal brincar. Outra atividade que merece destaque é o coral. Assim, os estudantes podem se aproximar da música, uma arte que embala momentos, desperta sentimentos e carrega lembranças. Eles estão bem empenhados, eles gostam. Quando vai chegando a hora do ensaio, eles já correm aqui me perguntar onde vai ser, que horas vai ser e se vai ser. Então eles estão bem empolgados, sim, estão se dedicando. O ensino integral tem sido um apoio importante na vida desses jovens. A escola, com mais tempo, acaba sendo um ponto de mais acolhimento e ajuda na vida deles. Há mais de 10 anos de dedicação à docência, o professor Michael Hidalgo compartilha hoje um pouquinho sobre os desafios e as realizações dentro da sala de aula que começaram lá em Paranavaí, região noroeste do estado,
e se estendem até a Universidade Federal do Paraná, onde leciona também. Sou o professor Maicon Raul Hidalgo, sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, tenho especialização em Docência no Ensino Superior pela Faculdade América do Sul e meu mestrado e doutorado em Educação Científica, com foco em Filosofia da Ciência pela Universidade Estadual de Maringá. Se tornar professor foi um conjunto de coincidências, de oportunidades que foram sendo, de alguma forma, aproveitadas durante esse caminho e um conjunto de pessoas que acabaram auxiliando essa minha formação, né? Eu lecionava para um curso pré-vestibular que era solidário para estudantes que não tinham tantas condições de pagar um pré-vestibular e juntei com alguns amigos da faculdade e começamos a lecionar nesse curso. E nunca vou esquecer, quando acabou esse curso já, fizeram a prova e um dia eu chegando na escola lá, uma estudante veio, professor, eu passei, eu me lembrava do que você tinha explicado em sala. Acho que aquele momento foi sabe aquela sensação de é isso que eu quero, é para isso, né, que eu quero me desenvolver profissionalmente. Tiveram várias circunstâncias que auxiliaram nesse processo de formação, né? Desde já na graduação eu ter conseguido uma bolsa do ProUni que possibilitou que eu conseguisse me formar, né, por questões financeiras e tudo mais. Pessoas que eu encontrei no caminho que me auxiliaram a ver a educação de uma forma diferente. A professora Célia Tormena foi minha professora de Biologia no 2º e 3º ano do ensino médio. A professora Nobara, ela foi professora minha no mestrado, mas ela foi a primeira pessoa que me acolheu dentro da Universidade Estadual de Maringá, quando eu ainda estava meio perdido sobre como desenvolver essa profissão. Ela me acolheu, me orientou. Então ela não era uma professora em si de sala de aula, né? Eu participei do grupo de estudos dela e ela foi me orientando no caminho de como desenvolver a minha própria forma de pensar o ensino. E o professor Álvaro Lorenzini, ele foi meu orientador de mestrado e de doutorado, né? Então, os conselhos e as dicas e as reflexões que ele me proporcionou foi nesses momentos de orientação, também em grupos de estudos, de pesquisa. Os professores acabam influenciando a gente nos vários momentos da nossa vida, seja na educação básica, no ensino superior, na pós-graduação, e essas influências vão marcando a gente. Eu gosto muito da frase de um autor, Nóbrega e Prado, que ele costuma dizer que nós, enquanto professores, nós somos um misto daquilo que nós, enquanto estudantes, acreditávamos ser positivo e negativo dentro da sala de aula. A minha prática ela tem sido desenvolvida muito no sentido de promover aos estudantes uma capacidade de atuar frente aos problemas que estão da sociedade. Então, para isso, eu busco ao máximo que os meus estudantes eles consigam, de alguma forma, ter um momento de reflexão deles e que eu possa agir nessas reflexões somente orientando também os caminhos por onde eles podem ou não ter uma melhor desenvoltura durante o processo. Eu penso que o ser professor hoje é uma forma de auxiliar na transformação do mundo, por meio das pessoas. É uma forma de buscar novas alternativas para a realidade que está posta, e que não necessariamente ela é algo que não tem mais alternativas. Ser professor é buscar alternativas. Parabéns ao professor Michael e a todos os professores que também seguem essa linha. Isso inspira muitos estudantes. Agora você vai conhecer um projeto de hip hop que tem feito a diferença na vida de muitos jovens e adolescentes. Há mais de 15 anos, esse projeto transforma talento em oportunidade e rima em voz ativa. É um projeto que prova todos os dias que a cultura e a educação fazem os jovens sonhar. Vale a pena acompanhar essa história inspiradora.
projeto criado a partir da paixão pela cultura está transformando o ambiente escolar, com rimas, dança e identidade. Formado em artes e movido pelo desejo de quebrar preconceitos, Oswaldo Serra, mais conhecido como NK, fundou em 2010 um coletivo que leva o hip hop às escolas públicas, como ferramenta pedagógica e social. Em mais de 500 colégios, o projeto Mova-se já impactou cerca de 800 mil estudantes e mostra que cultura também educa e transforma. É uma ideologia, né? Quem é real hip hop tem essa ideologia de mudar a sociedade para melhor, né? E como eu não consegui mudar assim a parte externa, eu achei que o colégio é um momento bacana porque são pessoas que ainda não têm um caráter 100% formado, né? Então se eu conseguir plantar alguma coisa positiva em um aluno que estava aqui, sair daqui transformado, eu já venci. O Mova-se se reinventa a cada ano para acompanhar o calendário escolar e os desafios da educação pública. Nas apresentações, temas como a Prova Paraná e o SAEB são abordados de forma leve e acessível, usando o hip hop como ponte entre o incentivo ao conhecimento e a realidade do estudante. Então, nós temos que trazer a vivência do estudante para a sala de aula. E o hip hop ele faz parte da cultura aqui do nosso bairro, faz parte da cultura dos nossos estudantes. E esta apresentação do hip hop trouxe também aspectos importantes neste ano, que é a realização do nosso SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, toda essa apresentação veio para trazer para os nossos estudantes a importância desta avaliação e também trazer a realidade deles para a nossa sala de aula. Mais do que uma apresentação cultural, o projeto se tornou uma ferramenta de auxílio ao ensino, unindo hip hop e aspectos pedagógicos para aproximar os alunos de temas que fazem parte do seu cotidiano escolar. A principal responsabilidade do projeto é motivar ele que está sentado aqui a não vir numa apresentação comum, a eles assistirem a apresentação que talvez vai motivar eles a dar um passo na fé. Que fé é você acreditar em algo que você não vê, mas você acha que é verdade na tua vida. E eles têm as verdades deles, as batalhas, como eu falei, eles têm as batalhas deles. E nós temos a responsabilidade de motivar eles a dar esse passo. A eles sair daqui, chegar em casa e falar, cara, eu quero fazer engenharia. Pô, cara, eu quero fazer medicina, sabe? A federal eu posso, eu consigo, ela é minha. Então essa é a nossa responsabilidade. O Mova-se vai além do palco. A cada rima, o projeto busca incentivar o sonho em cada estudante. Mais do que transmitir conteúdo, o objetivo é inspirar, mostrar que existem caminhos e que a educação pode ser a ponte entre os sonhos e a realidade. Igual a história do JP. JP é um cara que eu me inspiro muito, JP, o Apolo, que são MCs de batalha. Que, tipo assim, o Apolo, ele ganhou o estadual com 17 anos, que é um negócio muito importante. Então, tipo, se ele pode fazer aquilo, por que eu não posso? Ele tem 17 anos, tem a mesma oportunidade que eu, tem a mesma vida que eu. Por que eu não vou poder ter a mesma oportunidade que ele, sabe? Eu me vejo sendo gigante, sendo uma parte de mim. E mostrando meus passos para o mundo, ver como isso como tem como transmitir emoções, como é uma coisa linda, maravilhosa. E de colégio em colégio faz o rap acontecer. Mova! Mova! O apoio a projetos como o Mova-se é um passo importante para o fortalecimento da educação e para a transformação da sociedade. A cultura pode ser uma ferramenta poderosa para mudar realidades e para um futuro mais inclusivo. Então beleza, pode crer, não esquece. No final do ano o foco é no... É incrível ver como a música e a arte podem ser ferramentas de transformação e esperança. Parabéns ao projeto Mova-se e que venham aí mais 15, 20, 30 anos de muito hip hop. E o programa de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. Lembrando que o Trilha do Saber é produzido pelo Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria de Educação do Paraná. A gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima.